precisa ser colocado como prioridade, né? Para a gente poder até ter argumentos para a gente convencer os nossos patrões. Porque muito, não colocando aqui, generalizando, mas muitos nem sensibilizados para essa questão. Eles vão muito na onda, vai, olha, turismo e tal, aí chega lá o Ricardo, chega lá a Claudinha, o Cadeira, o prefeito, ou então o Darcy, fala, olha, o turismo é interessante, existe aí bilhões de reais que estão sendo gastos no Brasil inteiro, e que aqui a nosso rio, a nossa ponte, a nossa história tem isso aqui, isso pode dar certo. Mas não é assim. Se apresenta aí, por favor. Alan Dias Frota do Cid Hotel. Está desvirtuando, está indo para outro caminho. Eu acredito que a gente vai falar aqui do destino do todo. 4 municípios: Porto Velho, Candeias, Nova e Guajará-Mirim. Estamos falando de Carvalho, estamos falando do Serrone e tal, seguindo o objetivo. Então, com muita teoria e pouca prática, vamos mais para a prática. Vamos falar dos 4 destinos. Algumas taxas que tem praça, que você conhece nos hotéis, algumas coisas, que esse fundo recebesse essas taxas, né, esses recursos, e que o Conselho pudesse, junto com a Secretaria, junto com o prefeito, pudesse estar atuando nesses recursos. Olha, eu não sei dizer quais tem ou não. Mas a exigência dessa confeccionar portal na web para conectar os atores e promover ações de comunicação junto com os esse tipo de projeto. Aí você vai uma comissão daqui, justamente para fazer essa oficina naquele município, juntamente com o órgão do poder público municipal, o prefeito e os atores da atividade turística naquele município. Fazer uma reunião com eles, com ensino, sensibilização e informação do que é a computação e já de imediato também. Isso para que esse grupo ele faça isso com medo dele mesmo, né? Então que ele possa usar as pessoas que compõem, né, o programa de organização da CETUR para que ajudem eles a executar essa atividade. Não foi assim? Então, o que nós temos que fazer? Os gestores têm que ser primeiramente sensibilizados. Os gestores, CETUR, prefeitura, essas pessoas, eles são os primeiros importantes também dentro do grupo. Porque é o dever de casa aqui, que seria reunir com o fórum, né, com o estadual de turismo, da superintendência, para a gente de fato estruturar essas coisas de governança dentro da Câmara Temática de Regionalização. Né? Então, a partir desse momento, que se eu não me engano, eu estava conversando com a Sandra, já tem algumas instituições que eu tenho, que a prefeitura faz parte dessa Câmara, mas a BAC e as outras. É complicado você desenvolver uma região turística, um município, e não desenvolver o entorno dele. Porque a pessoa vem para Porto Velho, mas a pessoa pode ir para Candeia de Janaína no terceiro dia, no quarto dia pode ir para Guajará-Mirim, pode querer atravessar a fronteira. Quer dizer, a opção aumenta a probabilidade do turista querer vir para a região. É como se fala, a região lá em Recife, tem Porto de Galinhas, tem Recife, tem Olinda, mas tem Fernando de Noronha, tem gente que passa o carnaval brincando no Recife 3 dias e vai no 4º, 5º, 6º dia para Fernando de Noronha. Então, pensar a região em polos, pensar a região toda sintonizada, trabalhando conjuntamente, isso agrega valor. Isso não perde poder nenhum, perde poder nenhum. Pelo contrário, isso agrega e fortalece a região. Então, a ideia de turismo, você vai para a França, você vai para Paris, vai para Versalhes, você vai para a Rota Tudo, Champagne. Não, nenhum mundo não se trabalha só Porto Velho, só Guajará-Mirim, só isso. Não. Esse conjunto que o Ministério entendeu isso, né, foi ótimo. Que esse conjunto trabalhar a região,
vocês se organizando, eu acho que basta ver as parcerias assim, que podem ser firmadas, né? E outras mais com hotéis que a gente está colocando, e que pode gerar ótimos